Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que a pessoa vê, porque o programa é à noite, né? Mas com a internet a gente tem essa flexibilidade. Agradecemos muito a companhia de todos aqueles que se interessam pelos contos, né? Pelos causos espíritas, né? Pelos nossos contos espíritas, que a espiritualidade superior nos trouxe, através principalmente da mediunidade de Chico Xavier, mas também de Valdo Vieira e de outros médiuns, casos, contos verídicos, né? Sobre a vida, sobre o Evangelho. E, ultimamente, nós estamos lendo, né, cada semana, um capítulo do livro Boa Nova. Boa Nova, livro de Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, que é o mesmo irmão X, né, e que foi membro da Academia Brasileira de Letras quando estava vivo, um homem que sabe escrever muito bem. Mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração, para nos sintonizarmos com o alto. E assim te agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade que estamos tendo nesse momento, de nos ligarmos ao Senhor, pedimos a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo, a sua força principalmente para a gente superar nossos vícios comportamentais, nossas más tendências, nosso desânimo, nosso nervosismo. Que a espiritualidade amiga em seu nome nos envolva, nos transmitindo paz, serenidade, bom ânimo sempre. Obrigado, mestre amigo, e permaneça conosco a cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Então, estamos hoje no capítulo 12 do livro Boa Nova. E o título é Amor e Renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, onde Simão Pedro tinha sua casinha ali na beira do lago, né? E Jesus estava ali com ele. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e felizes. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los.
enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, naquela época, a gente tem que entender muito o contexto da época. Numa festa de casamento, era tradicional se servir vinho, era o comum. Qual a outra opção? Água. Não tinha, naquela época, refrigerantes, outros sucos. Era basicamente água ou vinho. Por isso que Jesus transforma a água em vinho, que era o máximo, né, que as pessoas poderiam consumir. Se não, imagina uma festa regada a água. Hoje nós temos mais opções. Inclusive, existem vinhos não alcoólicos. Mas naquela época não tinha. E Jesus percebeu que aquela festa iria morrer, né? Se de repente tinha acabado o vinho e as pessoas começaram a tomar só água, né? É uma coisa ter acabado a comida, né? A pessoa começar a comer só pão. E pão ainda é algum alimento, né? Imagina. Então Jesus transforma a água em vinho para que as pessoas, não no intuito de embriagá-las, mas que elas, principalmente o dono da festa, né? Os donos da festa, os que estavam casando, né? Não se sentiam envergonhados. Imagina se chegar numa festa e falar, olha, acabou o refrigerante, acabou o suco, acabou tudo, só tem água para tomar, né? Imagina, uma festa de casamento, né? Então a gente vê que Jesus quis contribuir com a alegria dos noivos. Então é isso que ele fala a Simão Pedro. Nós temos que estar sempre com o coração aberto para os amigos e com alegria acolhê-los, não com pesares, com tristezas, né? Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre. E como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Olha só. O amor se sente feliz em amar, em querer bem, em fazer o bem. A pessoa carente é que quer uma recompensa. Ela faz alguma coisa porque ela precisa de outra. Mas a pessoa que se enche de amor de fato, né, recebe essa energia, essa força, essa alegria do próprio Criador, que é a fonte de todo o amor do universo. Então a pessoa se sente plena quando faz. Se sente mais feliz, naturalmente, quando recebe o reconhecimento, o carinho, a gratidão. Mas isso não atrapalha a jornada e as atitudes da pessoa que realmente ama, né? Então Jesus fala, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro, a capacidade de sentir afeições, né? A, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, a alegria de poder oferecer alguma coisa aos nossos amigos e não receber, né? Essa é a essência do amor, como Cristo nos mostra. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, Jesus ponderou: o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Ele sabia o que estava para vir, né? Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipava as suas últimas dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras.
Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Então, essa passagem tem no Evangelho, né? E Allan Kardec colocou também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre moral estranha, quer dizer, estranha, aparentemente estranha, mas que tem os seus propósitos, seus ensinamentos, né? Então, quando Jesus falou isso, né, que tinha que colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos, terminados os labores, o mesmo apóstolo, né, Simão Pedro, interpelou o Senhor: Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Jesus falou isso várias vezes, né? Desenvolver o reino do céu, o reino de Deus dentro de nós. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero despreendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições do mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância, entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo, do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncie. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Então, Allan Kardec, quando comenta esse trecho, ele fala: é muito comum, por exemplo, o homem, quando casa, deixar o lar, né, dos pais, dos irmãos, mas ele vai construir o seu futuro, uma nova família, isso às vezes é necessário. E assim acontece também, como, por exemplo, né, no caso extremo da guerra, ninguém critica um filho, uma pessoa, um pai, por deixar a família para defender o seu país, muitas vezes, né? Então, existem momentos que às vezes a pessoa tem que a separação. E a separação não é a morte,
Às vezes a separação não é física, às vezes a separação é porque estamos buscando um caminho e às vezes aquelas pessoas que estão conosco não querem. Então nós não vamos nos separar fisicamente, mas vamos continuar desenvolvendo o caminho que nós acreditamos. E esperando o momento que aquelas pessoas também acordem para o reino de Deus, né? Buscando sempre amá-las, nunca impor nada em cima deles, né? Dando testemunho real dos seus sentimentos, dos seus ensinamentos, o Cristo soube ser em todas as circunstâncias o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemos-lo exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer, antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão. Então, Jesus valorizava muito a companhia dos discípulos, a amizade e tudo mais. Mas teve um momento que ele teve que se separar deles, né? Ninguém separar fisicamente, mas assim espiritualmente ele nunca nos deixou, né? Estarei convosco para sempre, né? Até os fins dos tempos, né? Ninguém do mundo já conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens. Reunir pelo amor, né? Todo mundo, o mundo inteiro, no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua última lição. Então, naquele momento, ele tinha que ser fiel a Deus, né? E aí aceitou. Mas depois ele volta para os discípulos, estimulando-os, dando-lhes força, né, para continuarem na tarefa do serviço do reino de Deus dentro de cada um e de levar essa mensagem ao mundo inteiro. Então ele nunca abandonou, mas teve um momento que ele foi sozinho até a cruz, porque todos o abandonaram, quase todos pelo menos, né? E ele soube perdoar, compreender, e depois ele volta. E quando volta, ele não chama a atenção e fala: olha, vocês me abandonaram, né? Ele deseja paz. A primeira palavra é que a paz esteja convosco. E ali ele retorna, né? Reaparece, ressurge, né? E depois diz que nunca mais nos deixará sozinhos, né? Então ele está sempre conosco, nos amparando e nos protegendo e nos iluminando o caminho, como nosso guia, nosso mestre, nosso Senhor. Então vamos agora encerrar nossos comentários, né? Desejando a todos uma boa noite, um bom dia, depende do horário, uma boa semana, que possamos
amar a Deus no sentido de entender que só a nossa transformação poderá ser útil, inclusive para aquelas pessoas que convivem conosco. Se nós continuarmos com os mesmos defeitos, né, como diria Jesus, maus como somos, né, nós não poderemos ajudar as pessoas. Então, tem momento que nós vamos precisar passar pela porta estreita, que é a porta que passa um de cada vez só. E, às vezes, nós teremos que fazer esse caminho só. Mas nunca para abandonar, mas para auxiliar melhor as pessoas que nós amamos. Então, que Jesus nos esclareça sempre, que Ele derrame a sua paz, a sua luz em nossos corações, em nossos lares, em toda a humanidade, que todos sintam a presença desse amigo bondoso, que busca nos auxiliar desde sempre, e que possamos ser dóceis, humildes aos seus ensinamentos, para termos uma vida mais plena do ponto de vista emocional e espiritual. Obrigado, mestre amigo, e seja conosco, Senhor, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.